O Fluminense tem uma negociação muito bem encaminhada para vender o zagueiro Nino para o futebol inglês, no caso para o Nottingham Forest, que hoje inclusive conta com outros dois zagueiros brasileiros no elenco, dois ex-jogadores do Corinthians, Felipe e também o jovem Murilo. Essa negociação entre Nottingham Forest, Fluminense e Nino já decorre há alguns dias, para não dizer há algumas semanas, mas foi tratada com muito mistério, muito segredo e cautela nos bastidores, especialmente porque amanhã há o jogo mais importante do Fluminense no ano, a final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors no Maracanã. Aliás, o meu parceiro, o nosso parceiro André Hernan, que me ajudou nessa apuração, está no Rio de Janeiro e ajudou muito por conta disso, está próximo ali da notícia, vai acompanhar a partida amanhã, está em cima dessa informação envolvendo o futuro do Nino. A gente vai tentar, durante o dia, trazer mais informações, especialmente em relação a valores, porque por enquanto nós não tivemos acesso ao valor da negociação, mas temos por base aquilo que foi uma negociação recente entre Fluminense e Besiktas pelo Nino, e o Fluminense fechou as portas, recusou uma proposta na última janela de transferências de 6 milhões de euros do clube turco. Naquele mesmo momento, o Al-Shabaab da Arábia Saudita também procurou o Nino e o Fluminense não quis vender, então acredito que seja uma negociação acima dos 6 milhões de euros, mas com alguns pontos aqui importantes que têm sim peso, especialmente no valor da negociação. O Nino tem 26 anos, é um jogador de seleção brasileira, é verdade, mas tem 26 anos, já não é um jovem, e isso tem impacto na negociação. Tem contrato com o Fluminense somente até o fim de 2024, ou seja, praticamente mais um ano de contrato, e isso também pesa na negociação. E outro ponto fundamental aqui é a divisão dos direitos econômicos do Nino. O Fluminense tem, entre aspas, apenas 60%, o Criciúma, onde ele foi revelado, tem os outros 40%. Então são muitos os envolvidos nessa negociação, que ainda assim foi trabalhada, repito, com cautela e muito mistério e segredo nos últimos dias, mas basicamente é isso. O Nino vai trocar, ou tem tudo para trocar o Fluminense pelo Nottingham Forest já a partir de janeiro de 2024. Informações do nosso Bruno Andrade, então, atualizando o futuro do Nino, que pode ser mais uma negociação do Fluminense, depois agora da final da Libertadores. Ele e o André, né? A Luísa Sá mais cedo tinha falado também a respeito do futuro do André. Enorme volante, inclusive achava até que viriam propostas para tirá-lo antes, ainda bem que o Fluminense conseguiu mantê-lo por mais tempo, que é um jogador também fundamental nesse time do Fernando Diniz, PVC. Teve a do Liverpool, né? Que assim, o André deu a declaração muito importante, dizendo que o fato dele ter prometido para o Fernando Diniz que ficaria até o final da temporada fez com que ele honrasse a sua palavra e dissesse para o Liverpool: não, eu não vou. Não, eu não vou agora. Isso. Raríssimo isso. E ele fica até o final do ano, vai fazer a final da Libertadores amanhã, e é o grande jogador. O André é um desses jogadores que mostram que tem um potencial ainda do futebol brasileiro de levar protagonistas para o futebol europeu. Rodrigo, Vinícius Júnior. O André é diferente porque o André já tem uma rodagem maior, né? A discussão que a gente às vezes tem de um jogador que sai do futebol brasileiro, chega à Europa e chega jogando. Bom, sim. Então por que o Scarpa não jogou? Né? Por que o Danilo não consegue no Nottingham Forest? Diferente de quando o Oscar saiu do Internacional e estreou na Champions League, dando caneta no Pirlo e fazendo gol de fora da área. Um pouco porque os jogadores estão saindo mais cedo. Então, o Vinícius Júnior sai com 18, o Rodrigo sai com 18, não chega lá pronto para jogar, e aí são preparados durante 4 anos para jogar. E se saísse com 22, sairia com condição de jogar? Acho que o André mostra que quando o André chegar, vai ter uma resposta definitiva, mas acho que sim. Se o jogador sai daqui com 22, ele sai mais pronto do que quando sai com 18. E o André é um jogador que o Liverpool queria para jogar. O Klopp queria o André para jogar, não para ser preparado. É uma informação também importante, que é um dos maiores clubes do mundo inteiro. E você citou o Rodrigo, o André ontem noticiou também sobre a renovação de contrato dele com o Real Madrid. Uma extensão agora, mais um deles, ele e o Vinícius Júnior também renovou o contrato recentemente. Mostra o tamanho da importância deles nesse novo momento do projeto. Eles dois devem ser os dois principais líderes ali desse elenco, pelo menos do ponto de vista técnico. Aqui no nosso chat, o Gato Mestre, gostei do nick, falou que o Nottingham Forest é cemitério de jogadores brasileiros. Está cornetando o clube, que teve exatamente esses dois citados pelo PVC recentemente, o Scarpa e também o Danilo. Oi?
Tem o Murilo também lá. Verdade. Tem o Murilo do Corinthians lá também. Zagueiro do Corinthians, recentemente saiu. Só uma atualização em relação àquela situação da reunião que o Igor Siqueira estava com a gente aqui mais cedo ao vivo para falar sobre a conversa de Conmebol, CBF, AFA, dirigentes de Fluminense e Boca, para discutir e coordenar medidas de segurança em razão desses episódios de violência que estão acontecendo no Rio de Janeiro. O Igor estava lá na sede da CBF, mas a reunião vai acontecer em outro lugar. Então ele também está em deslocamento. E ao longo da nossa programação do All Sport e também aqui no portal do All Sport, a gente vai trazer informação assim que tiver uma resolução do que foi decidido entre as autoridades de segurança, entre os clubes, para pelo menos, quem sabe, amenizar essa violência que começa de forma mais forte ontem. Hoje já é véspera, afinal, amanhã é a grande decisão. Lembrando que o maior contingente dos barras argentinos, e inclusive o Mauro César traz isso na coluna dele no All Sport, alguns dos mais famosos e temidos da La Doce, que é a maior organizada do Boca Juniors, tem uma influência muito grande no clube, até no aspecto político, estão para chegar no Rio de Janeiro, e parte da imprensa argentina reproduzindo conversas deles, dizendo, tom ameaçador, falando para a torcida do Fluminense, pode vir para cima, mas vai para cima da barra e não para cima de povão, enfim. É bom que as autoridades estejam atentas, porque se na quinta-feira já estava assim, ontem, imagine hoje e amanhã, que é quando o maior contingente de torcedores do Boca deve chegar ao Rio de Janeiro. Aproveitando o gancho mercado da bola, PVC, você tem informações no São Paulo sobre Luiz Gustavo? Pode pintar o Luiz Gustavo no São Paulo e também sobre o futuro do Luciano? Ele já visitou o Morumbi, já teve gente que viu o Luiz Gustavo visitando as instalações do São Paulo no Morumbi. Então, tem uma negociação que está avançada, mas que depende do que a família do Luiz Gustavo vai querer e se entender que ele pode jogar em alto nível. O Luiz Gustavo está livre no mercado. O entendimento no São Paulo é de que, embora seja um jogador de 36 anos, é um jogador com uma cultura de jogo impressionante. Foi campeão da Champions League sob o comando do Jupp Heynckes no Bayern de 2013. O fato de ter jogado no Hoffenheim, no Bayern, no Wolfsburg e ter jogado com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr recentemente, dá para ele essa noção de muito conhecimento tático e ele quer jogar em alto nível, entendendo que pode ter proposta da Arábia Saudita, mas que a Arábia Saudita não é o lugar que vai dar para ele esse alto rendimento. A Libertadores é um desafio. O São Paulo está montando o time para a Libertadores. Isso aqui é importante. O São Paulo chegou a 42 pontos ontem. As contas da maior parte dos matemáticos é de que 42 escapou, vai cair com 41. É bom agora ter mais ponto, 42. Essa barra aí está subindo em PVC. O Vasco venceu, não sei se vai ser suficiente. Eu também ouvi esse número, mas não sei. Eu estou só especulando aqui, porque os times de baixo estão reagindo. Não dá para ter certeza absoluta, mas normalmente a conta que eu faço é de 1 ponto por rodada para o 17º colocado. Não que o 17º vá fazer, não possa fazer 50 pontos. O 17º tem 34 pontos hoje, ele pode fazer 51, ele pode fazer mais. 7 vezes 3, 21, 54, ele pode fazer 55 pontos. O Vasco pode fazer 55 pontos. E aí escapa do rebaixamento. Mas a conta que eu faço sempre é pegar a régua. 34 tem o 17º, o 17º vai ter 1 ponto por rodada nas últimas 7 rodadas. Então vai bater 41. E aí vai salvar com 42. Não é uma certeza absoluta, mas com 42 pontos, o São Paulo está livre do rebaixamento ou praticamente livre do rebaixamento. Vai ganhar mais um jogo, ter 45, ter tranquilidade, mas está bem em 10º lugar, bem perto da tranquilidade. Qual é o foco no São Paulo? Montar um time capaz de ganhar a Libertadores. São Paulo passou do momento de dizer assim, vida, céus, eu não tenho mais dinheiro como o Flamengo e como o Palmeiras, eu não vou ganhar nada desse ano. Não tem mais hard. Então, não tem mais coitadismo no São Paulo? O São Paulo entende que ganhou a Copa do Brasil e se credencia para jogar a Libertadores como o São Paulo na Libertadores. Ou para usar a palavra do presidente que ficou famosa na entrevista no Roda Viva, depois que ele foi questionado pela... Me faltou o nome agora, da âncora do Roda Viva. Mas Vera Magalhães, exatamente. Sobre ser protagonista. O São Paulo é protagonista, que ele questionou, ele rebateu quando foi perguntado sobre isso. Então o São Paulo vai ter provavelmente 4 reforços ou 5 reforços
o Luiz Gustavo pode ser um desses reforços. São Paulo quer que seja um desses reforços, mas não está sacramentado. Por que o Luiz Gustavo aos 36 anos? Pela cultura tática, pela liderança e pelo exemplo para os garotos. É o que o Luiz Gustavo pode representar para esse time que vai tentar ser campeão da Libertadores pela 4ª vez no ano que vem. Ontem o Luciano saiu um pouco demonstrando uma certa insatisfação com o momento dele, porque provavelmente ele está percebendo um movimento de que não há certeza de que ele vai ficar. Aí o Dorival Júnior respondeu que ele é titular do time, que ele foi titular contra o Atlético Paranaense e não foi titular contra o Cruzeiro porque fez o revezamento e jogou o Rames. Diga-se, o Rames jogou bem ontem. O Rames jogou uma boa partida ontem. Tem jogado bem. Tem melhorado. Aí o Dorival respondeu que ele é um dos titulares, mas se você pegar os números, não é. Dos últimos 10 jogos, o Luciano foi titular 3 vezes. Dos últimos 20 jogos, o Luciano foi titular 7 vezes. Então, ele é titular em 1/3 dos jogos. Não é titular. O detalhe, já dissemos aqui, o Luciano perdeu a posição quando? O Luciano perdeu a posição quando comemorou o gol em Itaquera contra o Corinthians. Por quê? Tomou o cartão, né? Porque ele tomou o cartão e o cartão coincidiu com a suspensão dele do jogo seguinte contra o Corinthians e com as chegadas de Lucas e de Rames Rodrigues. Quando ele acordou, já não era mais titular. O trem já passou. O PVC, em cima disso, queria te fazer 2 perguntas. A primeira sobre o Luiz Gustavo. Você acha que é uma boa? E a segunda pergunta em cima dele, onde ele se encaixa nesse meio de campo que já tem Pablo Maia e Rodrigo Nestor? Ou o São Paulo vai vender um dos dois? Não, o São Paulo pode vender o Pablo Maia, mas acha que não vai vender em janeiro, porque o São Paulo não vai vender por menos de 25 milhões de euros. 25 milhões de euros pelo Pablo Maia? Ele recebeu 12 milhões, fala-se de 20 a 25 milhões. Pode ser que chegue 20 milhões, o São Paulo fala, não, beleza, vamos fazer aqui, vamos botar um bônus e vende por 20 milhões. Mas o São Paulo pensa no dobro dos 12 que recusou. Tá. 12, o dobro é 24, 24 arredondei para 25. Então, estou falando de 25 desse ponto de vista. Pode ter negociação? Pode. O Pablo Maia e o Beraldo são jogadores que o São Paulo sabe que em algum momento vai perder. É provável que não perca em janeiro, mas pode perder em junho. E o Luiz Gustavo viria para um contrato de 1 ano. E você acha mas ele vem também... Eu acho que... Eu me convenci que sim. São 36 anos, ele não vai jogar sempre. Quando tiver o Pablo Maia, pode jogar Pablo Maia e Luiz Gustavo e o Alisson jogar adiantado. Pode jogar Pablo Maia e Luiz Gustavo e o Alisson não jogar. Pode jogar Pablo Maia e Alisson e o Luiz Gustavo descansar. Então, você vai ganhar corpo e você vai ganhar experiência. E o salário não considera-se um salário baixo, por isso que ele vem. Por isso que provavelmente ele vem. Você citou os 36 anos e aqui no chat eu vejo um termômetro do que eu vi em redes sociais de torcedores do São Paulo. O Nino falando sobre contratando jogadores, entre aspas, aposentados, que é uma forma pejorativa que os torcedores usam. O Gilmar Gonzaga também fala sobre mais um jogador em fim de carreira vindo para o futebol brasileiro. E o Vitor falando que o São Paulo é exemplo do Corinthians, buscando jogadores mais experientes. Como é que você vê essa situação, PVC, essa reunião de jogadores mais acima dos 30 chegando aqui? Eu acho que precisa ter uma mescla. E não acho que tenha que existir tendência. Mas vamos voltar 2 passos na nossa conversa aqui. Quantos titulares o Fluminense tem de 31 anos ou mais? Alguns, né? Marcelo, 7. Felipe Melo, 7. Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Marcelo, Cano, Queno e Ganso. E é um ótimo time. Não significa que isso aqui tem que ser modelo para ninguém. Também não acho que o São Paulo tem que trazer 3, 4 jogadores acima de 31 anos. O Rames é um exemplo disso. O Rames não joga sempre. O Lucas tem 31 e tem uma lesão agora, mas o Lucas jogou muito bem. O Lucas foi muito importante. Acho que o Lucas é um caso à parte nessa conta, né? Porque é um cara que sai da Premier League direto para o São Paulo. E o Lucas tem uma relação com o São Paulo, sim, que o torna protagonista onde ele não foi em nenhum outro lugar. Ele não foi protagonista em nenhum outro lugar.
O nosso André protagonista... Lucena aqui da produção, PVC, traz uma informação legal. O Palmeiras em 2021 só tinha um acima de 30 anos, o Everton. Sim, exatamente. Em 2021, quando ganhou a Libertadores, jogou com o Mike, né? Senão teria o Marcos Rocha. O Marcos Rocha era titular. Aqui na final jogou o Mike. Aí você tinha Gustavo Gomes com menos, você tinha Luan com menos, você tinha Piquerez com menos, Danilo com menos, Rafael com menos, Rafael Veiga com menos, Dudu com menos, Rony com menos e Scarpa com menos. Mas teria o Marcos Rocha se fosse. É o que eu falei. Se você for buscar, eu não cheguei ainda no campeão da Libertadores com 7 titulares acima de 31 anos. Talvez o Fluminense seja o primeiro, mas eu preciso terminar essa pesquisa. Eu fui buscar o Milan de 2007. Então, o Fluminense não é regra. O São Paulo não tem que fazer uma coleção de jogadores acima de 31 anos. Nós estamos discutindo o caso do Luiz Gustavo. O entendimento ele tem um rendimento. Ele pode ser um Zé Roberto, porque ele está muito fininho. Excelente. Muito bem. Não é para contratar 3 quartos, mas você pode ter um jogador que entre e saia do time e que seja útil para uma campanha que tenha a ambição de ser campeão da Libertadores.